essa mulher está indo lá? Está em pecado com o quê, mulher? Deixa isso de lado, gente, em nome de Jesus. Todos nós precisamos ser tratados. Existem pecados que dentro da igreja a gente nem trata, porque a gente joga para debaixo do tapete. Quer ver um exemplo? Glutonaria. Quantas pessoas que você vê confessando pecado sobre a glutonaria? A gente romantiza esse tipo de pecado. A gente fala, que bonitinho, come a beça. É glutão, irmão, o nome disso é pecado. Sem glutonaria, hoje a cantina vai estar funcionando. Vai lá embaixo, gasta uma prata para abençoar o reino de Deus, mas sem glutonaria. Eu quero falar hoje sobre uma mulher que cometeu um pecado muito feio aos olhos da maioria das pessoas. Para muitos aqui, talvez um dos piores pecados que pode ter aos olhos humanos. Lembrando que para Deus, todo pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas essa mulher, ela ficou tão marcada que ela ficou conhecida na Bíblia como a mulher adúltera, embora ela tenha sido perdoada por Jesus. Olha que loucura! O pecado dela foi tão grave aos olhos de todos e chama tanta atenção que até os dias de hoje nós a chamamos de mulher adúltera. Abre a sua Bíblia em João capítulo 8. Nós vamos ler a história dessa mulher que está narrada por João. João é um discípulo muito especial. João é aquele que olha para Jesus e enxerga o amor. Aliás, ele fala sobre o amor o tempo inteiro. João é aquele discípulo tão especial que ele consegue entender o plano de Deus, e ele coloca isso em um versículo. Ele mostra para a gente o plano de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com esse versículo, a gente tem um resumo de tudo. João é aquele cara que olha para Jesus e percebe os gestos de amor que Jesus tem. Então, quando ele descreve uma história, ele não está descrevendo só acontecimentos, ele está descrevendo o coração de Jesus se movendo na direção de pessoas. E o texto de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, há uma ordem de apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Só até aqui. Esse texto é um texto tremendo. Ele conta a história dessa mulher que ficou marcada para a gente como uma mulher adúltera. Mas eu queria começar tirando essa ideia da nossa cabeça. Vamos tirar esse negócio de a mulher adúltera. Vamos pensar na filha amada de Deus que foi encontrada por Jesus. Sabe, eu e você não podemos ser descritos ou ser identificados pelos nossos pecados. Já imaginou se você tivesse que ser chamado e reconhecido por todos os seus erros? Todas as vezes que você mentiu e alguém dissesse: lá vem um mentiroso. Todas as vezes que você perdeu a paciência e alguém dissesse: lá vem o estressado, lá vem o nervoso. Sabe, todas as vezes que você deu um grito dentro de casa, eu acho que todo mundo já deu um grito em algum momento, né? E aí alguém vai dizer para você: lá vem o ignorante. Está na hora da gente entender uma coisa. Quando Deus nos olha, quando Jesus olha para o nosso coração, Ele não está olhando para o nosso pecado, Ele está olhando para a gente de verdade. Nós que somos seres humanos temos a mania de olhar para as pessoas e olhar primeiro para o pecado delas. Mas Jesus olha para a gente com um olhar de amor. E está aqui o primeiro desafio. Quando a gente vai amar como Jesus amou, que é a ordem que Ele nos deu,
de amar uns aos outros assim como Ele nos amou, nós precisamos olhar como Ele olha. Se eu continuar olhando como a minha carne quer ver, eu vou continuar enxergando o erro das outras pessoas. Eu vou enxergar alguém que é teimoso, eu vou enxergar um desobediente, eu vou enxergar o fofoqueiro, e aí eu não vou conseguir amar. Imagina, irmãos, a gente aqui dentro de um ambiente como esse, é criado um ambiente de família. Quando nós estamos em igreja, nós estamos em família. E em família, a gente mostra coisas que a gente não mostra na rua. Então tem coisas que você mostra aqui dentro da igreja, que lá no teu ambiente de trabalho você não mostra. E está aí um motivo porque um monte de gente fala assim, ai, na igreja o pessoal não tem paciência comigo. No meu trabalho todo mundo me abraça. É porque no seu trabalho você não faz as pirraças que você faz dentro da igreja. No seu trabalho você não fala contra o seu chefe igual você fala mal do teu pastor. No seu trabalho você está lá querendo um aumento, querendo ser alguém para se destacar. Então, eu e você precisamos olhar para as pessoas como Jesus olha. Ele olha para aquela mulher e ele não está vendo uma mulher adúltera. Ele está vendo aquela mulher que tinha um nome, que é uma filha amada de Deus. A Bíblia não conta o nome dela, nós não sabemos. Mas Jesus sabia o nome daquela mulher. E quando ele está olhando para ela, ele está olhando com um olhar de amor. Mas, para a gente pensar na história direito, vamos pensar nessa história no tempo que foi. Porque a gente está em 2025 e a gente sabe que as coisas mudam. E as coisas mudam depressa. Ontem nós estávamos aqui na conferência e o pastor Rafael Bittencourt pregou. E aí teve uma hora que ele falou que ele teve um... Como é que foi o nome do tênis? Um Nike. Ele teve um Nike que ele falou. Antigamente, eu fiquei lembrando disso quando ele falou. Hoje em dia tem o tal do primeira linha. Os caras fazem uma falsificação e eles colocam o mesmo nome da marca. Então, você vai ali na feira, você vai comprar uma camisa escrito Adidas. Se é Adidas, não sei. Quando eu era criança, e ele é mais ou menos da minha idade, ele falou que tem 43, eu tenho 45, era diferente. O pessoal que tem essa idade aí vai lembrar. As pessoas não falsificavam as marcas, elas colocavam nomes parecidos. Ele falou que teve um Nike, eu tive um Mike. Eu tive um Mike. Mike, era o meu... Não tinha... Calma, porque agora até hoje, até eu me confundo. Ridoc e Reebok. Reebok é o certo. Eu tive um Ridoc. Eu tive o outro. Tinha uma marca que era Company. Não sei quantos lembram aí, os mais antigos. Eu tinha uma mochila da Company. Eles mudavam uma letra que era para poder o negócio não ser considerado ali uma falsificação, né? Então as coisas vão mudando. O videogame que eu joguei é totalmente diferente do videogame que a galera joga. A gente fez o Churra dos Parças. E a gente estava lá e os moleques foram jogar, foram fazer campeonato de FIFA. Meu amigo, tem tanto botão naquele controle, não dá para eu jogar aquilo. Não tem como, cada botão faz um negócio. Meu irmão, esses meninos são gênios. Olha lá, o cara ali brabo jogando, o outro também. Um monte de botão. Eu acompanhei até o Mega Drive. E quem jogou até o Mega sabe que o Mega Drive tinha 3 botões. Soco, chute e pulo. E o direcional para você andando para o lado. Tá bom, irmão. Agora não, o boneco roda para um lado, o boneco roda para o outro, o boneco chuta fraco, chuta forte. É muito difícil. As coisas mudam, as coisas estão mudando. Eu vi esses dias, eu estava eu não lembro agora se era na Americanas, eu estava em alguma loja. Eu não vou fazer propaganda também não, porque eles não estão me pagando nada. E aí eu estava lá, eu vi chocolate surpresa vendendo. Falei, que legal, chocolate surpresa da minha época. Aí eu olhei, aí eu lembrei, eu falei, eu colecionava cards. O chocolate surpresa era desse tamanho e vinha um cartão dentro dele. Aí teve de tudo, teve de dinossauro, de carro, de um monte de coisa. Toda vez que lançava uma coleção nova, eu comia vários chocolates surpresa para colecionar todos os cards. Só que agora tem um código QR. Você faz a leitura e vai ver a informação do negócio. Ó, que sem graça. Eu comprava o chocolate por causa do cartão. Não tem mais. As coisas mudam. Só que não é só a tecnologia, muda a cultura, muda a forma de pensar, a sociedade muda. Imagina, se você retroagir um pouco no tempo, vai para 1980, vai para 1800, 1980 eu estaria nascendo. Vai para 1800, você vai ver que as pessoas pensavam diferente. O jeito de pensar era outro, a sociedade mudou, as coisas vão mudando. Então agora volta comigo 2000 anos e vamos lá para o Oriente Médio para contar a história de uma mulher
Você consegue imaginar como isso ganha um peso muito grande? Quando eu era mais novo, eu não sei, se tiver alguém aí da parte de direito, depois me ajuda, né? Mas eu lembro que tinha alguma coisa que, quando a pessoa traía a outra, era meio que até incriminado de alguma forma ali, na hora de partilhar as coisas. Foi por traição, não tem direito a nada na partilha. Tinha uns esquemas desse aí, depois você confirma lá direitinho. Só que mudou a lei em algum momento, e hoje em dia não. Hoje em dia, a pessoa trai a outra, aí vai lá e fala, eu quero metade. E fica, e o juiz dá. As coisas mudaram. Quando a gente volta 2000 anos e a gente pensa na história de uma mulher, a gente precisa entender que sociedade era aquela que essa mulher vivia. Essa sociedade que essa mulher vivia era uma sociedade que muitas vezes as mulheres eram forçadas a casar. Cadê as meninas solteiras? Meninas solteiras. Eita, olha que é solteiro já fala logo, olha, estou aqui. Ui, olha para mim que eu trabalho na igreja. Ai, meu Deus. Né? As meninas solteiras, faz com a mão, deixa eu ver quem são as meninas solteiras. Olha aí, ó. O que vocês preferem? Casar com um homem que vocês vão olhar e vão se apaixonar e dizer, esse sim, esse é o varão que Deus separou. Ou vocês preferem que outra pessoa escolha um homem velho para casar com vocês? O que vocês preferem, A ou B? Se não responder, irmão, vocês vão deixar aí ao acaso. No reino espiritual, o pessoal está querendo saber. É óbvio que a gente prefere casar com quem a gente ama. Só que naquela época não era assim. Muitas mulheres eram forçadas a casar. Às vezes eram adolescentes ainda. Adolescentes. E elas eram entregues a um homem que normalmente era um homem mais velho já, né? Já tinha condições ali de trabalhar e tudo mais. E ela era forçada a casar com aquele homem. Às vezes, a mulher não era nem a primeira esposa. Ela era entregue para ser a segunda ou a terceira esposa do cara. Imagina a cena. Você está sendo dada em casamento a alguém que você não ama, alguém que de repente nem é bonito, alguém que de repente estava com aquele cheiro de fossa na boca, né? O cara tira o sapato e parece que alguém abriu um pacote de Doritos e enterrou o nariz dentro dele assim. Mas a mulher tem que casar, tem que casar. Então, o índice de mulheres insatisfeitas no casamento era elevadíssimo, elevadíssimo. Mas elas precisavam permanecer dentro daquilo que elas tinham que viver. Era um outro contexto. Para a gente entender isso é difícil, porque a gente não consegue. Na nossa mente, se eu falasse isso para alguma menina hoje aqui, ela ia falar assim, que nada, eu não ia aceitar isso não. Não tinha opção de não aceitar, não dá. Era um outro contexto, uma outra época. Então aquela mulher, provavelmente, ela estava muito infeliz dentro do seu casamento. Provavelmente. A gente olha para o texto e vê que essa mulher adulterou. Se ela estivesse feliz no casamento dela, dificilmente ela teria cometido isso. Pastor, você está defendendo, está justificando o que a mulher fez? Não. Eu estou tentando fazer você enxergar que em cada história existe uma história por trás da história. E Jesus, que tem um olhar de amor, ele sabe fazer isso. Às vezes entra alguém por aquelas portas e nós olhamos com um olhar julgador. De repente entra por ali uma mulher que era prostituta e a gente já quer julgar. Mas e aí, irmão? O que levou essa mulher a se prostituir? Entrou por aquelas portas alguém que usava drogas e você diz assim, não, porque não pode usar drogas. O que levou essa pessoa a fazer isso? Entrou por aquelas portas alguém que era um ladrão e você fala, bandido bom? Não, você não fala isso, irmão. Quem que falou aí? Dá uma cutucada em quem falou. Fala, irmão, tu não fala isso não. Bandido bom é bandido alcançado por Jesus. Esse que é o bandido bom. Senão ele era mau. Entrou por aquelas portas alguém com um passado, mas nós não podemos olhar para o pecado, a gente tem que olhar para a pessoa. Então, quando a gente faz isso, irmão, a gente está se parecendo com Jesus. Aquela mulher, ela tem uma história por trás da história dela. Se ela estava triste, isso só motivou ela ainda mais a tentar viver algo diferente. Agora, preste atenção numa coisa. Eu estou falando tudo isso para você ficar atento. Porque quando eu e você estamos tristes, quando eu e você estamos sensibilizados com um problema que nós estamos passando, a gente corre um risco muito grande, porque a gente fica vulnerável aos ataques do diabo. Preste atenção nisso. Você está triste. O diabo, desde que você nasceu,
Ele está ali olhando, ele está estudando você. Ele sabe o que te pega, ele sabe o que te deixa nervoso, o que te afasta da presença de Deus. Ele te conhece, e ele está olhando para você, ele fala, está triste? Já sei, hoje é o dia de atuar. E pode reparar que é no momento que a gente está com os maiores problemas, é que vem as maiores oportunidades para pecado, as maiores ofertas do pecado. É quando você está carente, que surge aquele convite, que nunca surgiria. Aquele homem nunca olharia para você, aquela mulher nunca olharia para você, mas foi no dia que você brigou com o teu marido, brigou com a tua mulher, no dia que você está carente, no dia que aconteceu alguma coisa, aí o diabo colocou alguém na tua vida. E você caiu por quê? Estava fragilizado. Imagina, nós estamos falando de uma mulher que provavelmente estava fragilizada e não sabia que existia um ataque espiritual. Eu e você, a partir de hoje, nós sabemos, existe um ataque espiritual. Quando você está sem dinheiro, vai surgir a oportunidade de você fazer uma coisa errada. Você tem que ficar ligado, irmão, porque senão o diabo vai te convencer a pecar. Aquela mulher, ela não sabia disso, então ela não estava vigiando. E aí, o diabo olha para ela, né, dentro daquela carência dela, e ele ataca ela. E ele propõe a ela, olha, que tal se você tiver uma relação extraconjugal? Ninguém vai ver, vai ser escondido. Você vai poder ser feliz por alguns momentos. Olha só como é que as propostas do diabo vêm. Elas vêm atreladas a uma ideia de felicidade. Sabe por que você aceita ir para uma festa e chapar? Porque você pensa, eu vou ficar feliz naquele lugar. Sabe por que você aceita se deitar e praticar sexo fora do casamento com outras pessoas? Porque você está pensando, eu vou ter prazer naquele momento. Sabe por que você aceita, de repente, assistir pornografia? Porque enquanto você está fazendo aquilo, você pensa, isso está me abastecendo, eu estou me sentindo bem. De fato, o seu cérebro está sendo inundado por dopamina. E existe uma falsa sensação de prazer, que não se compara à sensação que o Espírito Santo nos traz. E enquanto a gente vai sendo enganado pelo diabo, que vai percebendo as nossas fragilidades, que vai percebendo o tamanho do vazio que tem dentro da gente, ele vai propondo, olha, você pode preencher com esse tipo de pecado. Mas esse vazio, irmão, ele não se preenche com pecado. Nós sabemos que o vazio que tem dentro de nós, ele é preenchido com Jesus Cristo. Você pode tentar, eu tentei na minha vida. Eu tentei de todas as formas preencher o vazio que tinha dentro do meu coração, e eu não conseguia. Eu ia para festas atrás de festas, e o que o diabo tentava colocar na minha vida era justamente essa questão sexual. E eu ia para as festas mesmo como um caçador. E parece que a minha vida era movida por isso. Falava, eu preciso ganhar dinheiro, para quê? Para poder usar esse dinheiro para conseguir pecar. Então, a gente vai virando zumbi, a gente vai virando escravo. Eu olho para trás e eu percebo que eu estava tentando preencher um vazio. Porque quando eu chegava em casa depois da festa, e eu ia deitar, falava, não estou me sentindo bem. Parece que aquela alegria toda, aquele pico de alegria que eu tive, foi lá para baixo. E você se sente mal. Quantos que eu já conversei aqui? Às vezes é um adolescente que fala assim, pastor, caí, eu não estava conseguindo, de repente eu fui lá, assisti pornografia, me masturbei. E o que você sentiu depois? Ah, pastor, foi horrível. Sabe, não tem sensação tão ruim como a sensação depois que você terminou o pecado, foi embora aquele prazer momentâneo e você percebe a besteira que você fez. De repente você está na cama de outra pessoa. De repente você está com um dinheiro no seu bolso que não é seu. Não tem sensação pior, irmão, de você perceber que aquele pecado não te satisfez. Aquele pecado não resolveu o teu problema. Então, eu consigo imaginar uma mulher que está desesperada, que está triste, mas que está perdida, sem orientação, que ainda acredita nas mentiras do diabo. E se tem alguém que aqui hoje ainda está acreditando nas mentiras do diabo, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus quer falar verdades ao teu coração hoje. Abandona as mentiras que o diabo está te contando e deixa o Espírito Santo fazer a diferença na sua vida. A gente está falando de um tempo que, olha só, coloca para a gente aí, Deuteronômio 22, 22. Olha só, na época dessa mulher, o que acontecia se alguém adulterasse. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro,
os dois terão que morrer. É isso mesmo que você está lendo. Os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. O homem e a mulher teriam que morrer. Sabe o que esse texto de Deuteronômio está mostrando para a gente lá naquela história? Que aquela mulher estava tão desesperada, ela estava tão vazia, que ela aceitou o risco que o pecado trazia. Ela sabia que ela podia ser morta, mas ela disse, mesmo assim, eu vou pecar. É quando alguém chega para você e fala, fuma aqui esse baseado. Você sabe que as drogas podem te matar, mas você vai lá e experimenta. É quando alguém diz para você, bebe aqui um pouquinho, e você sabe que a bebida pode te matar, que aquilo vai fazer mal, que alcoolizado você pode matar outras pessoas, de repente, dirigindo um carro. Mas você vai lá e assume o risco. Parece que o pecado deixa a gente cego. Parece que o pecado causa algo em nós, que faz a gente ter coragem de enfrentar coisas que não deveríamos. O pecado seduz de uma forma tão grande. O pecado, ele parece ser tão prazeroso, ele é tão atraente, que ele faz com que a gente desconsidere os riscos. Quais são os riscos que você já desconsiderou? Quais foram os riscos que você já se meteu na sua vida, sabendo que aquilo podia te destruir? Naqueles dias, estava acontecendo ali a festa dos tabernáculos na cidade. A cidade de Jerusalém estava cheia. Visitantes de todas as partes estavam na cidade. A cidade está cheia e está tendo uma festa espiritual. Essa parecia ser uma oportunidade perfeita para o pecado. Olha só, olha o diabo falando no ouvido daquela mulher. A cidade está cheia, está todo mundo envolvido com a festividade. Ninguém vai dar falta de você. Vocês podem arrumar um lugarzinho, vocês dois, e cometer o pecado de vocês, que ninguém vai ver. Tolo é aquele que acredita nas mentiras do diabo. Porque as mentiras do diabo, elas começam com meias verdades, para te encorajar a aceitar o que ele está falando, e quando você passa a confiar no que ele diz, ele vai lá e puxa o teu tapete. Aquela mulher, ela pode ter pensado, arquitetado exatamente dessa forma. A cidade está cheia, tem muita gente, ninguém vai ver. Quais foram as vezes que parecia que tinha uma oportunidade perfeita para você pecar? Você acreditou, pecou e depois foi surpreendido. Uma vez eu conversei com um jovem que ele falou que ele não sabia como ia superar, porque ele foi pego se masturbando pela mãe dele. A mãe dele pegou ele se masturbando. Reformular a frase para não dar dupla interpretação. E aí ele falou assim, como é que eu vou tirar isso da minha cabeça agora? Porque ele acreditou que era um momento ideal. Eu estou sozinho, ninguém está vendo, ninguém vai chegar. Então, eu posso fazer isso. Quais foram as vezes que isso aconteceu com você? Eu lembro uma vez, que nessa época que eu estava afastado de Jesus, no meio do pecado, uma garota falou assim, não, vem para cá porque eu estou triste, hoje é meu aniversário. E aí, minha família toda saiu, me largaram sozinho aqui. Vem para cá. Falei, vou mesmo? E fui, cheio de pecado na cabeça. Chego lá, entrei, aí pensei, é hoje. De repente, começa barulho. Era a família chegando para fazer a surpresa, porque eles tinham saído para voltar e fazer surpresa para a garota. E eu lá dentro, preso, encurralado. Como é que eu saio? Como é que eu me escondo? Tive que pular a janela nesse dia. Olha que doideira. Porque o detalhe da história é que o pai dessa garota me odiava. Um motivo, ele estava certo, né? E se por algum motivo essa mensagem chegar até ele, ele sabe quem é, me perdoa. Em nome de Jesus, de verdade, de verdade. Se você me conhecer hoje, você vai entender que eu não sou aquela pessoa. Então, perdão. Meu Deus, como a gente faz besteira na vida. Teve uma outra vez que estava um amigo meu, e aí a gente queria sair para beber. Só que a gente estava sem dinheiro, então a gente falou assim, vamos misturar refrigerante com pinga. E a gente chamava aquilo de tubão, porque a gente colocava num tubão. Vamos tomar um tubão. E aí os pais dele, a gente estava na casa dos pais dele, a gente pensou assim, eles saíram, já foram, porque naquele dia eles iam sair juntos.
Tipo, já saíram, não tem mais ninguém em casa. E a gente está, não, porque hoje a gente vai fazer isso, aquilo outro, não sei o que. A gente desceu conversando pelas escadas. Chega lá, o pai dele está de braço cruzado aqui. E o pai dele é aqueles mais bronco, né? E ele assim, então vocês querem beber um tubão? Vocês vão beber um tubão. E a mãe dele, desesperada, eles estão usando drogas e tal. E ele, não, eles vão beber um tubão, pô, eu vou comprar e vocês vão beber isso aqui tudo até passar mal. Foi uma doideira, porque a gente acreditou que tinha um ambiente propício para pecar. Não tinha. Gente, o diabo vai mentir para você, para de acreditar nisso. Talvez você vai fazer uma vez, parece que deu certo, vai fazer de novo, parece que deu certo. Logo, logo o diabo vai cobrar o preço do pecado. Não acredite nas mentiras do diabo. Ele está tentando montar um cenário para fazer você acreditar que dá para pecar, mas não tem jeito. Eu tenho um amigo que ele começou a levar tinta de impressora do trabalho para casa. Que ele falou, não dá nada não, ninguém pega. Né? E aí tem alguns lugares que são fáceis realmente, né, o acesso. Ele achou que era a ocasião perfeita, mas ele foi descoberto. E além de ter sido mandado embora, ainda foi condenado a devolver lá um valor X, por uma estimativa de todas as impressoras, as tintas de impressora que ficou faltando ali. Precisava disso, perdeu o emprego, por causa de um cartucho de tinta. Tá certo que hoje as impressoras a gente enche com 1 litro, ninguém sabe, mas antigamente um cartuchinho de tinta custava um rim, o outro custava uma córnea, e era difícil demais de comprar, né? Mas precisava se sujar por isso. Aliás, não tem nada que você vá se sujar, nada vale a pena. O pecado nunca é uma boa opção, nunca. O diabo vai falar isso para você, mas o pecado não é uma boa opção. Mas vamos voltar para aquela mulher. Aquela mulher é pecadora, verdade. Aquela mulher foi adúltera, verdade. Mas também é verdade que aquela mulher era amada por Jesus. E também é verdade que aquela mulher era igual eu e você. Ela só pecava um pecado diferente. Ela também estava separada de Deus pelos seus pecados, igual eu e você, mas pecava só um pecado diferente. Então a gente não pode olhar para essa mulher nessa cena e pensar assim, não, eu sou melhor que ela, porque o meu pecado é menos grave. A verdade é, todas as vezes que a gente cede à tentação do pecado, todas as vezes que Satanás nos convence a pecar, nós estamos nos afastando de Jesus. E a gente precisa urgentemente entender o que está acontecendo, e por meio do Espírito de Deus pedir a Ele, Senhor, coloca um arrependimento genuíno no meu coração. Aí é a hora que o pecado dói, é a hora que você chora, é a hora que você se arrepende, que você pede perdão, e que você se converte dos seus maus caminhos. Sem arrependimento, não dá. Tem gente que pede perdão, mas pede perdão da boca para fora, no dia seguinte está pecando o mesmo pecado. Quando vem com arrependimento e o pecado dói de verdade, você vê a nojeira que você se meteu, e você fala, isso não é para mim. Quando você tem consciência de tudo isso, você tem forças para se livrar do pecado. Mas quando você pede perdão da boca para fora, não acontece nada. Aquela mulher era igual eu e você, só que ela estava buscando satisfação no pecado. Já que a minha vida é ruim, já que eu não pude escolher o marido que eu queria, já que eu não tenho a vida que eu desejava, então vou tentar, do meu jeito, ser feliz, pelo menos um pouco. Ela estava tentando buscar satisfação no pecado. Você já buscou satisfação no pecado alguma vez? Seja honesto com você. Naquele momento que você falou assim, cara, eu vou comer esse pudim inteiro. Pô, vou comer inteiro, o pudim todinho. E você foi e comeu. Sabe, cheio de ignorância no coração, comeu o pudim inteiro. Você já, sei lá, algum dia sentiu prazer no pecado. Você foi sentar com um amigo seu, você falou, não, hoje a gente tem que falar da vida dos outros mesmo, hoje. E aí você falou da vida de todo mundo, e aquilo estava te causando alegria. Já aconteceu isso com você? Você já foi buscar satisfação no pecado? Você não estava legal, aí saiu de casa e falou, não, acho que hoje eu vou beber. Hoje eu vou tomar um negócio, porque hoje eu não estou legal, eu preciso espairecer, e aí você vai fazer uma besteira. Tem gente que vai em busca de sexo, quando está, passando problemas. Tem gente que não, eu não vou em busca de sexo, porque eu sou crente, eu fico em casa e eu mesmo assisto minha pornografia, me masturbo porque eu sou de Deus. Está tudo errado. Não adianta você não ter outra mulher na rua, se a tua cabeça está em outra mulher. Aí Jesus está falando para a gente que só de pensar já é adultério.
E se você está pensando, você está adulterando. Então, a gente vive um tempo complicado, porque a gente liga a televisão e a gente vai desejar coisas. A gente ouve músicas e a gente tem vontade de fazer outras coisas. O Wendel está ali, eu vou louvar a Deus pela vida do Wendel de novo. Porque a galera da idade dele está cantando músicas aqui, dizendo, fuma maconha, cheira cola, bebe cachaça, transa com todo mundo, uou, rouba o cara, mata o polícia. É. Os caras estão cantando a música assim. Só que ele está aqui, para a tua glória, faça a tua morada em mim, teu Espírito, para a tua glória. Moleque, bravo. A música é boa demais, velho. Pode aplaudir, que é para Jesus, pode aplaudir. Aleluia. Aquela mulher está ali buscando satisfação, e aí o diabo está montando as armadilhas para ela. E eu fiquei lembrando de quantas armadilhas o diabo monta para mim e para você. A armadilha da pornografia, cara. Já falei aqui, mas vou repetir. Como está difícil esse negócio de pornografia dentro da igreja. E não é só jovem e adolescente, não, é todo mundo. Tem gente da melhor idade, viciada em pornografia. A internet trouxe uma facilidade que está assustando a todo mundo. A gente precisa olhar para o cenário que a gente tem hoje de desafio e, em nome de Jesus, levantar com voz profética para anular a força do mal. Porque o diabo está tentando destruir toda uma geração. A pornografia está entrando no meio da igreja de uma forma muito forte. Isso está se impregnando, causando problema dentro dos casamentos, no ensinamento que vem para a próxima geração, na autoridade espiritual para orar por alguém, porque no reino espiritual, os demônios sabem o que está acontecendo. Irmão, você pode enganar quem você quiser. No reino espiritual, todo mundo sabe quem você é. E aí quando você abrir a sua boca para orar, vão saber. Lembram lá daqueles filhos de Seva? Que eles eram expulsadores de demônio profissional. E eles viviam de expulsar demônios. Um belo dia eles viram Paulo expulsando demônios e falaram, rapaz, esse aí tem um negócio diferente. E aí eles queriam, né, fazer o que Paulo fez. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. E aí o diabo, deu uma surra neles. Foi uma vergonha que eles passaram. Porque no reino espiritual, todo mundo sabe quem é você. Então, o diabo está atacando para que a nossa geração não tenha autoridade espiritual. Pessoa envolvida na pornografia, na masturbação, as mentiras cada vez mais, gente. A gente está mentindo de um jeito assustador. Está mentindo com tudo. Vamos parar de mentir. Em nome de Jesus. Não tem esse negócio de mentirinha boba. Mentira é mentira. Você se atrasou para um evento. Aí você, em vez de falar, não, me atrasei, porque eu fiquei na internet, perdi o horário. Me atrasei. Perdão. Não, até porque eu estava vindo para cá, você precisa, está tudo parado, Rio de Janeiro, sabe como é que é, né? Olha o trânsito. Irmão, em nome de Jesus, tira a mentira da boca. Começa a colocar nos teus lábios a verdade do Senhor. Quantas vezes você está roubando coisas? A gente se acostumou, né, a normalizar o roubo. Sabia que receptação é crime? Mas quando o cara chega dentro do trem, o chocolate que é 10, o cara está falando que é 3 por 8, porque caiu o caminhão. E você que é crente, está dando glória a Deus. Ô glória! Meu Deus! Bênção, vou levar para os meus filhos. Deus dá provisão. Deus dá minha provisão. Você até canta um louvor na hora. Irmão, isso é roubo, é interceptação, é crime. Foge disso, foge disso. A gente precisa mudar. A gente está aqui no Rio e é calor a beça. Agora não, mas vai chegar o calor. Meu Deus. Ai, Jesus, vai chegar. E quando ele chegar, muitos vão querer o ar ligado. Mas nem todos estão preparados para glorificar a Deus pagando a conta de luz. Vai ter gente que vai perder a autoridade espiritual, porque vai usar o ar no gato. Tem gato na tua casa? De novo, não estou falando de bicho. Tem gato na tua casa? Você vai ter que tirar o gato de lá. Vai ter que tirar o gato. Pastor, mas tirar o gato, os ratos faz a festa. Deixa fazer, irmão. É melhor você entrar no reino dos céus cheio de rato do que ter um gato e ficar fora do reino dos céus. Tem que mudar as coisas. A gente está vivendo um tempo de frieza espiritual. As pessoas se acostumaram, vêm para a igreja porque
Está acostumado. Não, irmão, deixa o teu coração pulsar na presença de Jesus. Deixa você olhar para alguém aceitando Jesus e se emocionar. Deixa vir um glória a Deus na tua boca quando você vê alguém se rendendo ao Senhor. Deixa os teus pés te guiarem até ao altar do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui, estou rendido. Usa a minha vida, Senhor, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é para a tua glória. Deixa o Senhor fazer algo na tua vida, porque senão a gente vai viver um tempo de frieza espiritual. Isso também é pecado. Aquela mulher está vivendo uma vida conturbada. A cidade está cheia. E aí, vamos para um outro grupo de pessoas. Na história também entram os mestres da lei e os fariseus. Eles aparecem na história e mesmo estando a cidade cheia, mesmo os mestres da lei e os fariseus sendo homens religiosos, e a festa é uma festa religiosa, mesmo assim, eles estão com outra coisa na cabeça. O texto diz que eles estão querendo pegar Jesus de alguma maneira. Já tinha mais de 2 anos o ministério de Jesus, uns 2 anos e alguma coisa. Está se aproximando dos momentos finais do ministério de Jesus. Já está se levantando muita oposição. E aqueles homens estão ali tentando pegar Jesus em alguma falha. E aí diz o texto que esses homens religiosos, que estavam numa festa religiosa, que eram homens que conheciam a palavra de Deus, que conheciam sobre o amor, que conheciam sobre tudo isso, eles estavam preocupados então com Jesus. Vamos pegar Jesus no erro. Gente, a festa dos tabernáculos era uma festa tão bonita, né? Tinha um simbolismo tão grande para o povo de Israel. A festa dos tabernáculos, para você ter uma ideia, ela ficava ali mais ou menos entre setembro e outubro. E a ideia era celebrar as colheitas que tinham sido colhidas e lembrar do tempo quando Deus os tirou da terra do Egito e eles precisaram habitar em tendas. Então eles saíram do Egito, ficaram morando em tendas. Então agora na festa dos tabernáculos, eles montavam tendas e eles dormiam, igual o legendário lá, tá todo mundo dentro das tendas e eles dormindo nas tendas e se lembrando. Houve uma época que nós éramos escravos, mas Deus nos libertou. Então durante esses dias, o pensamento, o coração deles era direcionado para Deus. Mas esses religiosos não estavam com o coração direcionado para Deus. Esses caras estavam na cabeça: a gente pode pegar Jesus de alguma maneira, a gente pode encurralar ele de alguma forma. E aí eles conseguem o plano perfeito. E tem uma mulher que está adulterando. Como é que esses caras descobriram isso? Como é que foi esse rolê? Pensa comigo. A mulher está fazendo isso escondida. Alguém deu a fita? Será que foi o cara que estava com a mulher? Porque o cara não aparece na história para ser apedrejado. Eu sou assim, irmão, eu fico pensando na história, eu quero saber a notícia, para orar. Quero saber a notícia, para orar, não é para fazer fofoca não, para orar. E aí, irmão, olha que doideira, como é que foi esse negócio? De repente vem os religiosos, eles vêm arrastando aquela mulher, e eles vêm trazendo essa mulher que foi pega em flagrante ato de adultério. Sabe o que isso significa? Era no momento que ela estava adulterando. No momento, aquela mulher foi pega. Então, provavelmente, aquela mulher nem vestida de forma adequada estava. Se deu tempo, talvez um lençol sobre o corpo. Aquela mulher, ela é arrastada, e ela é levada, e ela chega ali diante de Jesus. Aqueles homens levam ela. O cara sumiu. Eu não sei onde foi parar esse cara. Será que na hora que os fariseus chegaram lá, está adulterando, perdeu? Será que o cara correu e deixou a mulher sozinha? É possível. Porque se você se envolver com alguém que não te ama de verdade, que só quer o teu corpo, essa pessoa não vai estar disposta a correr riscos com você. Ele teve a oportunidade de fugir, deve ter fugido, irmão. Meteu o pé, saiu fora. Cuidado com a pessoa que você está escolhendo para você se relacionar. Cuidado com a pessoa, porque se tem alguém que está olhando para você dizendo: não, eu te quero escondido, eu te quero escondida, eu te quero no meio do pecado, cuidado, porque essa pessoa na primeira oportunidade vai fugir, vai te deixar sozinho. Na primeira falta de dinheiro, essa pessoa vai te abandonar. No primeiro problema que você transparecer, ela vai dizer que não te quer mais. Você precisa de alguém que te queira de verdade, que te ame de verdade, e não adianta você procurar isso no pecado. Você só vai encontrar alguém que preencha esses requisitos se você encontrar essa pessoa em Jesus. É nele. Você quer um segredo? Vai andando para perto de Jesus. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Bigode, Thaísa, vem cá, vocês dois. Vem cá, corre aqui, corre aqui.
Vou falar do Bigode, porque o Bigode é o nosso melhor exemplo. Do cara que, não, vem aqui em cima, eu quero aqui. Aqui. O Bigode sofrendo, coitado. Não tinha ninguém. Orava. Era zoado. Mas ele estava pensando em algo. Vamos lá. Nessa minha história, eu sou Jesus. Thaísa, vem cá. Thaísa é uma filha amada de Jesus. Está aqui comigo. Bigode, começa a procurar em outros lugares aí a Thaísa. Vai procurando. Olha onde a Thaísa está. E o Bigode estava lá. E o Bigode foi procurar. O Bigode falou, não sei, deixa eu ver se ela está aqui no meu trabalho. Será que ela está aqui? Aqui, depois do culto, na cantina. Deixa eu ver se ela está aqui. Cadê a Thaísa? Não estou achando. De repente, o Bigode recebe uma palavra. Vai procurar a mulher que você precisa em Jesus. Agora vem até Jesus. Vem até Jesus. Vem. Agora vê aqui em Jesus. Quem que você está achando? Vamos virar aqui. Vamos virar. Eita, que isso? Olha aqui, em Jesus, olha só que coisa boa. O que ele achou? Agora vai, pede ela em casamento, igual a gente combinou. Uma salva de palmas para os dois aqui, vai. Mas teria sido genial, só para deixar claro. Você tem que achar a pessoa em Jesus. Acha a pessoa em Jesus, irmão. Voltou até de mão dada, meu Deus. Eita, mistério. Calma, irmão, calma. O namoro não pode ser pentecostal. Sabe o que é um namoro pentecostal, né? Muito fogo, línguas, imposição de mãos. Namoro não pode ser pentecostal, tá? Só pra... Namoro tem que ser o mais tradicional possível. Meu Deus. Fui Silvio Santos agora não, né? Tá bom, né? Vamos lá, vamos voltar a cena para os religiosos. A gente está pensando neles aqui. Eles deixam de lado a oportunidade de celebrar uma festa que contam as bênçãos de Deus. Eles deixam isso de lado porque eles querem pegar Jesus em um erro e eles usam a vida de outra pessoa. Eles falam, eu não me importo de destruir a vida de alguém desde que eu coloque Jesus numa situação complicada. E aí eles arrastam essa mulher até lá. Quantas vezes que a gente vê isso acontecer dentro da igreja? Pessoas que, em vez de estarem ligadas no que está acontecendo, estão preocupadas com outra coisa. Não vou pegar fulano num erro. Vou desmascarar não sei quem hoje. Vou mostrar que alguém não tem unção. Vou mostrar que aquele ali não é de Deus. Gente, a gente tem essas coisas dentro da igreja e isso deixa o meu coração triste. Porque nós não precisamos passar por isso. Nós temos que ser aqueles que estão aqui dentro para buscar as coisas de Deus, irmão. O teu olhar tem que estar voltado para Jesus. O teu olhar tem que estar voltado para as coisas que vão fazer você adorar Jesus. Mas a gente está aqui preocupado com a vida dos outros. E assim aquele grupo de religiosos estavam. Só que, se a mulher estava lá, perdida nos pecados dela, se aquele homem que estava com ela fugiu da cena, se os religiosos estavam preocupados em tentar causar um problema para Jesus, o próximo personagem que a gente tem é um personagem perfeito nessa história. É o próprio Jesus. Jesus entra na história. E se você olhar para o capítulo anterior, você vai ver que os irmãos de Jesus estão indo para a festa. E Jesus fala, não vou agora não, vou não. Pode ir. E ele vai depois em segredo para a festa. Porque Jesus queria ficar, sabe, se mantendo mais ali, de uma maneira, sabe, mais escondido. Jesus não estava ali para arrumar confusão, ele foi depois para a festa, ele chega lá nessa festa e os religiosos vão encontrar ele, sabe por quê? Porque Jesus estava lá ensinando no templo, Jesus estava cumprindo o propósito dele ali, Jesus estava olhando para aquilo que ele recebeu como missão e falou, vou fazer. Chegou no templo, começou a ensinar e ele está ali ensinando sobre a palavra de Deus. Ele está levando vidas a um entendimento, a viverem coisas mais profundas com Deus. Enquanto ele está ensinando isso, imagina que de repente eu estou aqui pregando, e de repente entra um grupo de religiosos, entra um grupo de pastores, trazendo uma mulher que foi pega em adultério, jogando ela aqui na frente, falando, e agora, o que a gente vai fazer com essa mulher, pecadora? Dava aula na EBD, dançava na igreja, era do louvor, está aqui, o que a gente vai fazer com essa mulher? Eles estão apontando para ela, e aqui no meio do ensino, e de repente Jesus que estava ali falando, provavelmente sobre amor, sobre perdão, sobre tudo que ele sempre falou, agora ele ia ter que mostrar o que ele estava pregando. Meu Deus,
Às vezes é fácil a gente falar, né? A gente vai falar para os parentes da gente, a gente fala. Mas e na hora de mostrar? E na hora de perdoar de verdade? Ali Jesus mostrou que realmente Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. E Ele amou aquela mulher de uma forma incrível. Era comum naquela época essas rodas, né, de estudos, os rabinos, e Jesus estava ali. Eu fico imaginando as pessoas sendo surpreendidas. Gente, estão trazendo uma mulher aqui, o que está acontecendo? E agora? O que é que vai acontecer? Agora eu quero ver. Se fosse hoje em dia, meu irmão, o nego já puxava aqui, ia fazer um stories. Aí, galera, estou aqui ao vivo, aqui, trouxeram uma mulher adúltera, vamos ver o que é que Jesus vai falar. E tal, fazendo uma live. Se fosse hoje em dia, a gente ia ter todo tipo, né? Mandar mensagem para os outros, menino, tu não sabe o que aconteceu e tal. Quando começa com menino ou menina, é fofoca. Menina, você não sabe o que aconteceu. Fofoca. Aí você já fala, nem quero. E aí, Jesus agora, ele vai mostrar aquilo que ele está pregando. Olha só que coisa legal. João 8, versículo 4 e versículo 5, diz assim, ó. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Aqueles homens trazem a mulher e dizem isso para Jesus. Jesus, só tem uma alternativa. Porque o que está escrito na Bíblia é que a gente tem que apedrejar ela. Você fica pregando sobre amor e perdão, eu quero ver como é que você vai sair dessa agora. Só tem um jeito. Ou você obedece às Escrituras e nós vamos apedrejar essa mulher aqui, e o teu discurso você vai ser envergonhado depois do teu discurso. Ou você vai dizer que é para perdoar e você vai contra a lei. E aí, se você for contra a lei, a gente aproveita e apedreja você também. Qual vai ser? Olha como é que é lindo, versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus, presta atenção nisso, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O texto está dizendo, e Jesus imediatamente lhes respondeu. É isso que o texto disse? Alguém te fez uma pergunta. Deus ainda nem te deu a resposta. Para que você está respondendo? Senhor. E aí Jesus, diz o texto, que ele abaixou. Os caras perguntou, Jesus abaixou e Jesus começou aqui a escrever. Os caras estão no vácuo, velho. Os caras estão pensando assim, cara, esse cara não vai falar nada não. Jesus está no chão escrevendo. Só que eu quero dizer para vocês como eu imagino essa cena, porque tem algo sensacional no texto, que quando a gente traduz, não tem. Está escrito ali no texto para a gente que Jesus escrevia no chão, né? E começou a escrever no chão com o dedo. Para a gente foi traduzido assim. Se fosse só escrever, poderia ter usado só a palavra grafo ou grafiem, ali a palavra no grego. Só que tem uma partícula a mais nesse versículo, que não é encontrado em outros lugares, que é a palavra kata. Ali está escrito kata grafiem. Pastor, o que isso significa? Kata é alguma coisa contra, é falar contra. É você colocar uma acusação formal. Então, quando o texto diz que Jesus estava escrevendo no chão, é como se o texto dissesse que ele estava escrevendo contra. E aí a minha mente, agora, até aqui, é o que a gente dá para ir com o estudo, né? Mas a minha mente, o que é escrever contra nessa situação? Eu fico imaginando Jesus começar a escrever aqui, ó. Fofoca. Mentira. Roubo. Frieza espiritual. E enquanto Jesus está escrevendo tudo isso, aqueles homens estão olhando o que ele está escrevendo. E eles estão pensando, é essa a resposta que ele está nos dando? Nós estamos perguntando para ele se essa mulher deve ser apedrejada ou não, porque é o que diz a lei de Moisés. Ele se abaixou, começou a escrever um monte de pecado. O que ele está querendo dizer? Olha que lindo. Vamos lá no próximo versículo aqui. Versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, Jesus está escrevendo, e eles continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Olha o que está acontecendo na cena. Agora os olhos deles se abriram, eles continuaram interrogando Jesus, e aí, vai dar resposta ou não vai? O que a gente faz com essa mulher? Quando ele se levanta e diz, se algum de vocês estiver sem pecado, e ali no chão, na minha cena, os pecados estão escritos, e eles leem agora, e eles veem o erro deles. Se alguém estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
E aí ele abaixou de novo e começou a escrever. Olha só, gente, quanta coisa que a gente aprende. A resposta de Jesus, que Jesus deu, é a resposta que Deus tinha, não era a resposta que eles queriam ouvir. Às vezes a gente responde para os outros aquilo que o outro quer ouvir. A gente tem que responder aquilo que está no coração de Deus. E no coração de Deus tinha uma grande oportunidade para aqueles homens. Porque se engana quem acha que Jesus queria o mal daqueles homens. Jesus os amava. Aqueles religiosos também eram olhados por Jesus com um olhar de amor. E com esse gesto, Jesus está dizendo para eles: você pode se arrepender hoje do seu pecado. Você também era digno de morte. Mas se você se arrepender, há salvação para a sua vida. Jesus está fazendo a mesma coisa com a gente hoje. Jesus está olhando para todos nós aqui hoje, Ele nos conhece. Ele sabe qual é o meu pecado, Ele sabe quais são os seus pecados, Ele nos conhece. Mas Ele está olhando para a gente, e Ele está olhando com um olhar de amor e dizendo: se você se arrepender, há perdão para você. Se você se arrepender, eu posso transformar a tua vida. Se você se arrepender, eu posso te levar a um nível mais profundo, porque para você chegar nesse nível profundo, você vai precisar ser transformado. Você vai precisar deixar a condição de alguém que peca de propósito, para alguém que quando pecar vai ser um acaso, como diz o texto de João lá. Depois leia a primeira carta, a segunda de João, e você vai ver essa palavra. A gente olha para esse cenário aqui, a gente vê Jesus respondendo para aqueles homens, que eles não podiam agir em nome da lei, da suposta lei, em nome da palavra de Deus, se o coração deles não era gerenciado pela palavra de Deus. Você não pode usar a palavra de Deus para fazer aquilo que você quer. Tem gente que pega a Bíblia, torce a Bíblia, retorce para fazer o que quer. Quem não lembra daquele grande meme na internet que virou, de um pastor, que, muito humilde, olhou no texto, e o texto era o texto de Oséias, e o texto está dizendo, Deus fala para o profeta Oséias: vai e toma uma mulher adúltera. E aquele pastor leu aquele texto. Isso tem uma reportagem. O repórter, depois você procura na internet, o repórter foi lá fazer uma entrevista com ele, porque ele leu: vai e toma uma mulher e adultera. Foi o que ele leu. E aí ele convenceu uma irmã da igreja, o marido da irmã, que estava na Bíblia, que ele precisava ficar com a mulher do cara. E ficou. E o repórter foi lá ver que história era essa, e o repórter chegou lá e falou: mas por que isso? Ele falou: porque está aqui, ó. E ele mostrou o texto na Bíblia. E de repente, o repórter falou assim: mas não tem um acento? Não seria adúltera? E aí ele fica: por quê? Veja bem, foi até bom você falar isso, porque ele começou a perceber a besteira que ele tinha feito naquela hora. Pegou a palavra, usou a palavra para um pecado. Não adianta. Sabe, os mestres da lei queriam fazer isso, pegar a palavra de Deus, falar: vamos matar essa mulher. E matando essa mulher, a gente mata o teu discurso, a gente silencia a tua voz. O que tinha dentro do coração deles era a ruindade do início ao fim. Mas Jesus, que é o nosso Deus, o nosso Pai, Jesus que é aquele amor que nos constrange, Ele olha para esse cenário e conserta esse cenário. E o texto diz que depois disso que Jesus fala e volta a escrever, um a um aqueles homens vão saindo. Olha lá o que diz o versículo 9. João 8, 9. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Ficou só Jesus com a mulher em pé diante dele. Jesus está lá no chão ainda, escrevendo. A mulher está do lado dele, os outros foram embora. Aí, a gente vê a continuação do texto, versículo 10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Vamos dar uma pausa aqui. Onde estão eles? Ninguém a condenou? Sabe o que Jesus quer fazer com a nossa vida? Fazer a mesma coisa que Ele fez com a vida dessa mulher. Tirar do seu caminho todos os acusadores, que ficam dizendo que você não presta, que você não vai conseguir, que você não pode. Todo mundo que tenta ser um agente limitador na sua vida. Jesus quer tirar da tua história esse monte de gente que está tentando te colocar para baixo. Jesus quer tirar da tua história esse monte de gente que não acredita em você. Que quando você diz: eu vou fazer uma faculdade de Direito, alguém vira para você e fala: não vai. Você acha que alguém que nasceu em Belfort Roxo vai fazer isso?
É quando você vira e diz assim, não, olha, eu quero ter um ministério na casa do Senhor, e alguém diz para você, pecador do jeito que você é. É quando você sonha um sonho e alguém tenta te limitar, alguém tenta dizer, não, a gente vai matar você agora. Aquela mulher agora está diante de Jesus e Jesus está fazendo uma pergunta, ninguém te condenou? E ela pode pensar agora o seguinte, bom, dos que saíram, ninguém me condenou. Mas ela precisa olhar para Jesus agora. Porque Jesus falou que era para sair quem tinha pecado ralou. Mas ficou Jesus que não tem pecado. Ninguém te condenou? Aqueles homens não condenaram ela. E Jesus também não iria condenar ela. Olha só o que diz o versículo 11. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Prestou atenção nisso? Eu também não a condeno. Qual foi o pecado que você pecou, que você achou que era o ponto final, que você achou que era pior que os outros? Jesus está olhando para você hoje, está dizendo, eu também não te condeno. Eu te amo, você é o meu filho, você é a minha filha, eu te trouxe aqui para mudar a tua vida, para mudar a tua história, eu te amo, eu não te condeno. Mas Jesus está todo mundo falando de mim, todo mundo dizendo que acabou, eu não te condeno. Eu já passei muitos momentos ruins na minha vida, momentos que eu falei, meu Deus, agora foi, agora é o fim. E eu me lembro que em todos eles, Jesus sempre esteve ao meu lado estendendo a mão. Eu me lembro que uma vez eu recebi uma palavra da minha esposa, que nem era minha esposa na época. E ela virou para mim e falou assim, você acha que Deus não conhecia a sua história toda, antes mesmo dele te chamar? Ele sabia tudo que você ia fazer na sua vida, todos os problemas que você ia se meter, ele te chamou do mesmo jeito. Então por que você vai desistir daquilo que ele tem para a sua vida? Ah, mas os outros vão pensar, os outros vão dizer o quê? Eu também não te condeno. Sabe a doce voz de Jesus quando diz para a gente, eu não te condeno? Quando a gente entende isso e a gente recebe essa palavra de verdade, eu não sou condenado por Jesus. Ainda que existam olhares de outras pessoas, você não é condenado por Jesus. Ainda que alguém olhe para você e tente te chamar de mulher adúltera, conhecer você pelo seu pecado, saiba que não é assim que você é conhecido por Jesus. Ele te conhece como um filho amado, como uma filha amada. Não tem nada que você tenha feito que possa fazer com que Jesus desista de você. Ele continua te amando, Ele continua te buscando, Ele continua te atraindo. Ele te trouxe aqui para esses dias de conferência, para transformar a sua forma de pensar, para fazer você entender que você pode ser transformado por completo e ir mais profundo. Uma vida de profundidade, com intimidade com Ele, uma vida de transformação. Talvez você tenha anos e anos aqui na igreja, ou em outra igreja, e nada aconteceu na tua caminhada. Você olha para trás e você não lembra mais os momentos que você teve com Jesus. Você lembra momentos alegres no seu ministério. Você lembra momentos alegres dos seus amigos dentro da igreja. Você lembra momentos alegres de festividades que tiveram na igreja. Mas qual foi a última vez que o teu coração sacudiu aí dentro do teu peito? Quando foi que você chorou aqui igual criança? Porque a presença de Deus estava dentro de você. Há quanto tempo isso não te sacode? Será que a gente virou crítico de plantão? Eu quero ver como é que os outros estão reagindo. Não, isso é certo, isso é errado. Errado é estar diante da presença de Jesus e estar olhando para o lugar errado. Aqueles religiosos chegaram diante de Jesus. Cara, como eu queria poder estar naquele tempo, chegar diante de Jesus. O cara estava ensinando ali. Eu cheguei, meu irmão, eu sento na hora e falo, continua ensinando, Jesus. Não, acabou por hoje, não acabou não, Jesus, onde é que você está? Eu vou na tua casa, eu vou contigo. Mas aqueles homens estavam diante de Jesus, mas eles estavam com o coração em outro lugar. Sabe, está na hora da gente entender que não pode ser assim, cara. Jesus diz para ela, eu também não te condeno. E aí tem uma coisa mais linda para a gente fechar, e aí a gente vai orar depois disso. Se o louvor puder estar aqui na frente, ajuda já para a gente ganhar aquele tempo ninja. Olha o que o texto está dizendo. Eu também não te condeno, ponto. Aí diz assim, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Em outras traduções, agora vá e não peques mais.
Quantas vezes a gente ouviu essa frase? Mas o que de verdade Jesus está dizendo aqui? Agora, você foi perdoado. Agora você sai daqui e age diferente. Agora, quando você sai daqui, você não é mais a mesma pessoa. Agora você não volta para o adultério. Agora você não volta para a mentira. Agora você não volta para a rebeldia. Agora você não volta para a falta de perdão. Agora você vai voltar e não vai pecar mais. Agora a sua vida vai ser totalmente transformada. E quando isso acontecer, eu vou te levar para um nível mais profundo. E quando você estiver onde as águas são mais fundas, você vai experimentar coisas que só quem está lá experimenta. Eu lembro de uma história, Lacerda, já contei essa história outras vezes. Estávamos na casa do Pedro Vargas, que tem uma piscina maneira e nunca mais chamou ninguém, diga-se de passagem. A piscina do Pedro Vargas foi construída por alguém que gosta de aventura. A piscina dele, você está com a água no joelho e de repente você dá um passo e ela te cobre. É mais ou menos assim. Não, ela ainda escorrega, você vai. A piscina dele é uma bênção. É uma bênção de verdade, mas tem essa característica. Cuidado quando você for lá. O Lacerda tinha quantos anos naquela época, meu Deus? Eu não sei, 14, 15 anos. E esse moleque está lá na casa do Vargas. E esse moleque, nesse dia, começaram a falar sobre saber nadar. E ele falou que não sabia nadar. E eu preocupado porque tinha a parte funda. Mas ele falou, hoje eu vou aprender a nadar. Falei, meu Deus do céu. Tá, eu te ensino, pensei, né? Quando eu menos esperei, ele correu para o fundo, nadando. Tentando nadar e afundava, eu puxando ele. Aí eu botava ele no rasinho. Quando eu me distraía, lá ia ele para o fundo de novo. Puxando ele. Fez isso várias vezes. No final do dia, ele já estava sabendo como se virar em águas profundas. O que ele experimentou lá é totalmente diferente do que ficar no raso. Quando você vai para a praia, é totalmente diferente ficar tomando caixote e mais caixote quando as ondas te pegam, ou ficar na moral lá só, né? Paz e segurança. Totalmente diferente. Pedro e os outros discípulos ficarem lá, guardarem as redes vazias. Totalmente diferente de obedecer a ordem de Jesus e voltar com os barcos cheios do milagre de Deus. Totalmente diferente. Sabe, Jesus quer transformar a tua vida para te levar onde as águas são mais fundas, para transformar a tua história. A tua vida transformada é uma história transformada, e uma história transformada é testemunho nas mãos do Senhor. Deus vai usar você para pregar para aquela pessoa que você tem orado por ela. Deus vai usar o teu exemplo para falar o coração dessas pessoas. Deus te trouxe aqui para isso. Olha só quanta coisa a gente conversou hoje. Tem hora que o pecado parece ser uma coisa boa, mas não é. Tem hora que parece que tem a ocasião perfeita para pecar, mas não é. A armadilha do diabo. Cuidado com isso. Jesus, ele tem um olhar diferente dos demais. A gente precisa olhar como Jesus, amar as pessoas. Amar a si mesmo. Amor próprio também entra aqui. Tem gente que perdoa os outros, mas não perdoa a si mesmo. Ah, pastor, o que eu fiz, eu não consigo me perdoar. Está na hora de você se perdoar. Pastor, eu fiz algo que eu não consigo confessar. Está na hora de você confessar. Fato é que você precisa se consertar. E o Espírito Santo de Deus te falou algumas coisas enquanto a gente estava conversando aqui. Tem pecado que precisa ser ajustado na sua vida. Talvez seja a preguiça que você está. Uma preguiça que não te deixa fazer as coisas. Talvez seja o momento que você vive, que você não está com o coração conectado nas coisas de Deus. Talvez seja a tua falta de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas talvez você já não está mais orando, nem pelo seu filho. Ah, pastor, é porque desanima. A gente ora todo dia, mas a resposta não vem. Pastor, fiquei numa dificuldade financeira. Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Eu sempre fui dizimista, sempre ofertei na casa do Senhor, mas de repente deu um vendaval na minha vida. E ficou tudo tão complicado, eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Eu já não oro mais como eu orava antes. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se você está com falta de fé, você também precisa pedir perdão. Olhar para Jesus com honestidade e fazer igual o pai daquele menino que falou: Senhor,
aumenta a minha fé. Seja honesto para Deus. Aonde você está falhando? Aonde você está pecando? Sabe, no reino espiritual tem um monte de acusador. Satanás e os seus demônios estão prontinhos para te acusar, para falar: você não merece, você não pode. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para dizer: sim, você pode. Você pode, porque eu te trouxe aqui nesse lugar, porque eu te amo, porque eu te escolhi, porque você é meu, porque ninguém vai tocar na sua vida, porque a sua história me pertence. O perdão de Jesus, ele dá uma nova oportunidade para a gente. E aquilo que você está orando e pedindo a Deus, a oportunidade que você está pedindo a Deus, vem por meio do perdão que você precisa receber. Ah, pastor, então vou ficar bem quietinho aqui, porque sabe como é, né? Se eu ficar aqui quietinho, Jesus recebe minha oração. É verdade que Jesus recebe a sua oração. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai se sentir mais encorajado a mudar de verdade ficando aí acanhado no seu lugar, ou assumindo um compromisso público, dizendo: igreja, ora por mim, a partir de hoje eu coloco uma pedra final, a partir de hoje eu quero uma transformação, eu quero uma mudança. Sabe, o milagre do Senhor, a transformação do Senhor, a profundidade de Deus, é para aqueles que têm fé, para aqueles que têm coragem, para aqueles que amam Jesus, para aqueles que o buscam, para aqueles que não se envergonham, para aqueles que olham para as oportunidades que Deus nos dá e diz: Senhor, eu vou agarrar minha oportunidade com unhas e dentes. Na palavra de hoje, a gente vê que o texto termina sem dizer o que aconteceu com a vida daquela mulher. O que aconteceu com ela? Eu não sei. A Bíblia não diz, então também não digo eu. Mas eu posso dizer para você o que pode acontecer com a sua vida, se você tomar uma decisão hoje. Porque aconteceu com a minha vida. Houve uma época na minha história em que eu estava caminhando a passos largos para o inferno, em que eu era um instrumento, um brinquedo nas mãos do diabo. O diabo fazia o que queria comigo. Mas chegou um momento em que eu entendi o que Jesus estava falando. E não foi no dia que eu fui para a igreja, não. Porque eu fui para a igreja, eu frequentei a igreja, desci as águas batismais e parece que eu ainda nem tinha entendido. Mas em algum momento no processo, Jesus falou de verdade comigo e eu resolvi ouvir. E quando eu percebi que Ele olhava para mim com um olhar de amor, quando eu percebi que Ele tinha um plano e um propósito da minha vida, eu deixei que Ele fizesse a transformação completa na minha história. E aí, aquele cara que era egoísta, deixou de ser egoísta. Irmãos, eu só pensava em mim, em mais ninguém. Se eu precisasse pisar em alguém para chegar em algum lugar, eu pisaria tranquilamente. Hoje eu olho para mim e eu fico pensando: meu Deus, que transformação. Eu vou fazer qualquer coisa, eu estou pensando nos outros. O que o outro vai pensar, o que o outro vai querer. Sabe, eu era alguém, irmão, que eu amava o dinheiro com as forças que tem no meu coração. Mas hoje eu olho para mim e eu falo: Senhor, eu só preciso do meu sustento. Eu não preciso de luxo. Eu só preciso do Senhor. Se o Senhor estiver na minha vida, tudo vai ser diferente. E sabe, Jesus foi transformando tanta coisa na minha vida, que aquele cara que gostava de ir para a festa, aquele cara que gostava de ficar com a mulherada, aquele cara que experimentou drogas, aquele cara que tinha problema para liberar perdão para o pai, aquele cara que era todo arrebentado, Jesus olhou: eu não te condeno. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Eu acreditei no que Ele disse. E eu te convido a acreditar no que Ele está dizendo para você hoje. Pode ser uma coisinha pouca. Pode ser o relacionamento dentro da sua casa que está meio estremecido. Às vezes dentro do seu relacionamento com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, com os seus pais. Pode ser algo que você está negligenciando no seu chamado. Pode ser uma mentirinha que você está soltando. Pode ser uma falta de fé. Pode ser um pecado escondido que você não contou para ninguém. Mas se você precisa consertar algo, eu te desafio hoje. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, o Espírito Santo vai falar contigo. E aí, nesse momento, todo mundo vai ficar de pé. Mas quando a música estiver cantando, você que ouviu a voz de Deus, você vai sair do seu lugar e vai se colocar aqui à frente.
Pastor, eu já fui ainda há pouco aí na frente. E qual é o problema? O Espírito Santo está falando contigo? É aqui o teu lugar. É aqui, é você dizer: Senhor, eu nessa noite recebo a sua palavra de que não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Eu recebo a tua palavra, eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, e eu quero colocar no teu altar a minha vida e consagrar tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Usa a minha vida, entrega a tua vida como uma oferta ao Senhor hoje, e você vai ver as coisas que o Senhor vai fazer na tua história. Fica de pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor. Sem pecado e não me condenou, no lugar da morte vida me ofertou, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Pecados levou. Eu só tinha os meus pecados, eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou, no lugar da morte vida me ofertou, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou, no lugar da morte vida me ofertou, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é a sua morada. A minha alma
troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou dos meus pecados. Quem é esse? Quem é esse? No lugar da morte, oh, e o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que... Vamos, vamos! Eu não te troco por nada. Eu não te troco por nada. Oh, a minha alma, e nada me completa. Vamos mais uma vez, vamos mais uma vez. Eu não te troco, não te troco, não te troco, não. Eu não te... Hoje é a tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Oh, minha vida foi transformada. Você que teve a sua vida transformada por Deus, começa a abrir a tua boca e glorificar o Senhor. Começa com os teus lábios aí a proferir palavras de bênção sobre essas vidas. Aqui na frente tem muita gente que está sendo transformada pelo poder de Deus hoje. Abre a sua boca aí onde você estiver. Profetiza sobre essas vidas. Profetiza transformação, um novo caminho, uma nova história, uma nova forma de pensar. Profetiza sobre essas vidas alegria, paz, prosperidade, felicidade. Profetiza sobre essas vidas mais de Deus. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A sua presença é o que faltava em mim. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está passeando no meio da igreja. Sabe, tem corações feridos ainda estão aí nos seus lugares. O Espírito Santo está te chamando para um tempo diferente, um tempo de transformação. Mas a ansiedade que você está vivendo, a depressão que você está atravessando,
não está deixando você se mover. Sabe, talvez você não tenha conversado com ninguém, você está sentindo que você está estranho. De uns tempos para cá você já não tem mais a alegria de fazer algumas coisas. De um tempo para cá as coisas parecem que perderam o sentido. E você está aí no seu lugar, esperando só o momento de terminar. Eu quero dizer para você, Jesus está chamando você para vir aqui à frente, entregar a sua vida também para Ele e orar por isso. Aflições eu percebo, e o tanto que Ele me quer, diga isso, Ele me amou, Ele me ama, mais uma vez, Ele, sim, Ele me amou, sim, me ama, Ele me ama. Amor de Deus, me ama, Ele me ama, Ele me ama. Vamos, diga, somos sua herança, somos sua herança, e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito grita isso. Quando penso que Ele me ama, que grande amor, que grande amor, me ama. Ele nos ama. E se Ele nos ama, nós recebemos esse amor. E é impossível receber esse amor e não transbordar desse amor. Eu queria desafiar você agora. Deus te ama, Ele te amou, e esse amor transbordou na sua vida. Eu queria que você escolhesse uma pessoa, fosse abraçar essa pessoa agora. Pode fazer bagunça no seu lugar, vai para um lado, vai para o outro.
Encontra uma pessoa aí agora. Se Deus está te mandando ir lá do outro lado, vai. Veio alguém na minha cabeça, pastor. Vai atrás dessa pessoa agora. Abraça ela agora. Declara uma palavra de bênção sobre a vida dela. Fala para ela que você ama. Fala para essa pessoa, é um prazer servir ao Senhor do teu lado. Isso, intercede pela vida dela. Coloca essa vida na presença de Deus. Fala, ei, esse dia está marcando a tua história. Esse dia está marcando a minha história. A partir de hoje nada será como antes. Entrega essa vida nas mãos do Senhor. Isso. Sabe, não há nenhum impedimento para que você possa ser canal de Deus. O Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer usar você. Não tem nada que possa te impedir de ser usado por Deus, porque o Espírito Santo está te chamando para uma grande obra. Quem sabe o que falta para destravar o teu ministério é a coragem de orar por alguém. Quem sabe a bênção que você espera vai ser liberada assim que você der passos na direção de cumprir a vontade de Deus. Abençoa a vida de alguém, vai. Isso. Olha aí como é bom. Olha aí como é bom sentir o amor de Deus. O Espírito Santo está passeando aqui hoje. Ele está se agradando do que está vendo. Tem corações cheios de Deus. Tem corações cheios de Deus. Tem gente que ama mais a Jesus do que o relógio. Aleluia. Estar na presença de Deus, irmão, é a coisa mais preciosa que nós temos. Celebrar Ele como igreja é um presente que Ele nos dá. Então adora com essa pessoa que está perto de você, com a força que tem nos seus pulmões. Diga: somos sua herança, somos sua herança, Ele é o nosso galardão, seu olhar de graça nos atrai a redenção, se a graça é um oceano, estamos lá, onde estão os afogados na graça de Deus esta noite, o céu se une à terra, como um beijo apaixonado, meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Oh, me ama, Ele me ama, Ele me ama, sim, Jesus me ama, Ele me ama, tanto me ama, Senhor, nós liberamos, ó Pai, sobre essas vidas uma bênção nessa noite. Tu conheces cada coração, o Senhor sabe o significado de cada lágrima. O Senhor os trouxe aqui, ó Deus, e o Senhor falou com eles. Agora eu te peço, Pai, que o Teu Espírito, ó Deus, seja derramado sobre a vida deles. Que eles saiam daqui, ó Deus, de uma forma totalmente nova, totalmente diferente. Senhor, em nome de Jesus, não haverá mais, ó Deus, espaço, ó Deus, para os medos, as falhas, os pecados. A partir de hoje, Senhor, nós queremos entregar, ó Deus, essas vidas em Tuas mãos e Te pedir que o Senhor complete a história de cada um deles. Aquilo que o Senhor sonhou, nada menos que isso. Senhor, perdoa pecados, destrava ministérios. Senhor, em nome de Jesus, fortalece os cansados. Pai, levanta os caídos. E que em nome de Jesus, os Teus filhos, ó Deus, sejam autênticos representantes do Teu reino aonde passarem. Leve-os aonde as águas são mais fundas. Leve-os aonde as águas são mais fundas.
e permita que eles experimentem, Senhor, o milagre e a abundância que vem do Senhor. Como igreja, nós os abençoamos nessa noite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, e amém, e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nome do Senhor? Você que está aqui na frente, existe o Ministério de Oração, estão pessoas aí que estão posicionadas agora nos corredores. Tem uma lembrancinha para todo mundo que veio aqui na frente. Não deixe de pegar, tem uma palavra de Deus para o coração de vocês dentro dessa lembrancinha. Que Deus os abençoe. Volte para o seu lugar. Eu queria convidar o Henrique aqui. Cadê o Henrique? Tá por aí o Henrique? Se não tiver, a gente vai mostrar o quadro aqui. Me dá aqui, aproveita e me dá aqui. Viu? Já era Deus empurrando o quadro para cá. Esse foi o quadro que o Henrique pintou hoje durante o culto. Meu Deus. Bom, para mim o profundo está em Jesus. Aí depois você pergunta para o artista se é isso mesmo, mas a profundidade está em Jesus. E é lá que a gente tem que mergulhar. É lá que a gente vai encontrar aquilo que Ele sonhou para a nossa vida. Esse quadro você vai poder adquirir. Você vai procurar um Henrique e vai perguntar para ele lá como é que você faz para adquirir esse quadro que foi pintado aqui hoje. E essa imagem foi dada para ele pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe. Dá mais uma salva de palmas. Ó, tem cantina. E você não pode sair sem gastar um dinheiro. Comunhão é muito importante. Eu falei isso aqui ontem. Um abraço, um sorriso na hora que a gente está ali conversando no final do culto. Isso pode mudar a vida de uma pessoa. Isso pode mudar a sua vida. Talvez você ainda não foi abençoado em nenhum momento desse culto. Com tantos momentos poderosos, você se perguntando assim: cadê a minha bênção? Talvez esteja na conversa informal com a pessoa. Então, sem pressa. Você hoje está debaixo de bênção. Sua vida vai ser guardada e protegida. Não se preocupe com isso. O que é isso? Vai passar o vídeo. Então nós vamos assistir o vídeo do dia 2. E depois eu vou impetrar a bênção apostólica para a gente assim se despedir desse culto. Então vamos assistir o que rolou aí no dia 2. Nesse culto abençoado. Se você se arrepender, a salvação para a sua vida. Você também era digno de morte. Mas se você se arrepender, a salvação para a sua vida. Jesus está fazendo a mesma coisa com a gente hoje. Jesus está olhando para todos nós aqui hoje. Ele nos conhece. Ele sabe qual é o meu pecado. Ele sabe quais são os seus pecados. Ele nos conhece. Se você se arrepender, eu posso transformar a tua vida. Se você se arrepender, eu posso te levar a um nível mais profundo. Porque para você chegar nesse nível profundo, você vai precisar ser transformado. Qual foi o pecado? Meu Deus, que igreja, como eu amo vocês. Agora vamos, fica de pé. A última vez que eu te pedi isso hoje, né? Hoje. Amanhã tem mais. Aliás, amanhã de manhã tem mais. Ó, a pregadora de amanhã de manhã tá aqui. Vocês tratam de fazer barulho aí, senão ela vai achar que... Amanhã de manhã tem mais. Então amanhã, 8h30 da manhã, a gente tem mais um encontro aqui. Deus está... Cara, eu não quero perder uma palavra, não quero perder um momento de nada. Deus está derramando tanto sobre a minha vida, meu Deus. Feche seus olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e de uma forma especial com cada um dos teus filhos que se reúne aqui hoje, Pai. Faz isso hoje e todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.